Olá, pessoal de didática, tudo bem? Mais uma vez tivemos alguns problemas técnicos, né? Não foi possível estarmos de forma síncrona, mas estou aqui de forma assíncrona para dar a minha contribuição na jornada dos estudos de vocês. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, voltando à vida quase normal. Espero que vocês estejam dando conta aí dos estudos de vocês. E a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre as questões da disciplina de didática. Bom, a disciplina de didática, vocês já devem ter percebido, né, conforme eu falei também na última videotutoria, é uma disciplina muito gostosa, até porque eu sou suspeita em dizer, porque ela faz parte da prática do pedagogo, né? O pedagogo, ele tem como função trabalhar de forma didática, orientando as pessoas, os professores ou os educadores em relação à didática, para que o ensino aconteça de uma forma proveitosa. Mas aí eu falei de ensino, né? Hoje em dia, muitas vezes o aluno chega na sala de aula, chega na escola, já sabendo alguma coisa, na verdade, já sabendo muito, porque ele tem a vida prévia dele, tem os conhecimentos prévios. A sociedade de hoje requer um comportamento diferente do professor de alguns anos atrás, que é o que a gente chama de tradicional, e esse material, essa disciplina, ela traz essas tendências pedagógicas. O que são as tendências pedagógicas? Nada mais é que mostrar o comportamento tendenciado de cada sociedade para aquilo que se diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem. A didática, ela se divide hoje de duas formas. Nós temos a didática clássica e a didática crítica e plural. O que é a didática clássica? É aquela didática que não muda muita coisa, porque ela trabalha com termos e com questões mais técnicas. É um planejamento, é um plano de aula, é a organização do currículo, é a parte da legislação que diz respeito ao currículo, de como ele precisa ser trabalhado. Um exemplo disso é a BNCC, por exemplo. Então, a didática clássica é aquela didática que é técnica, ela é mais técnica. E são técnicas e conhecimentos que precisam ser dominados, não só pelo pedagogo, mas pelo professor. Às vezes, a gente tem professores na escola que não detêm a parte técnica da didática. E aí, quem vai auxiliar o professor a ter o domínio dessas técnicas da didática é o pedagogo. Por isso que a gente existe também. Tá? E aí, a outra didática é a didática crítica e plural. O que é a didática crítica e plural? Silvia, uma didática clássica e a didática crítica, uma não tem nada a ver com a outra? Tem. Elas têm muito a ver uma coisa com a outra, sim. Só que a gente vai por parte. Expliquei o que é a clássica, né? Como o nome já diz, é uma didática mais técnica, é a primeira que foi organizada com determinados objetivos e finalidades de organizar o processo de ensino e aprendizagem. E a didática crítica e plural é aquela que provoca no professor ou no pedagogo um olhar diferenciado dessa didática técnica sendo aplicada numa sociedade contemporânea, numa sociedade que é diversificada de pessoas, de metodologias, de organizações e formas do processo de aprender e de ensinar, e que precisam ser respeitadas para que o processo ensino-aprendizagem dê certo. Então, a gente pensa assim, antigamente, falando da didática, ou melhor, da pedagogia mais tradicional, aquela trazida pelos jesuítas, onde é o berço da nossa herança educacional, que sofreram várias modificações com outras tendências pedagógicas que foram surgindo ao longo do tempo. Nós nos dividimos em dois grupos de tendência, uma tendência
uma tendência que é considerado tendências não críticas, e um outro grupo de tendências que é chamada ou classificadas de tendências críticas. Quais são as tendências não críticas e quais são as tendências críticas? É isso que o material de vocês vai abordar. Vocês, possivelmente, têm acesso ao material impresso, né, lá no Polo. Tem também disponível na plataforma o material didático de vocês, que não é a referência principal, mas que é tão importante quanto a referência principal, que também está disponibilizado no cronograma de vocês. Leiam tudo, porque um material vai complementar o outro. E um não suprime o outro. Por exemplo, eu vou ler esse daqui, eu não preciso ler o complementar. Precisa, porque, como o nome já diz, ele vai complementar o seu conhecimento, a sua leitura. Então, faça a leitura de todo o material que está disponibilizado, indicado no cronograma da disciplina, porque todos eles serão cobrados não só nas ADs, nas avaliações à distância, quanto nas avaliações presenciais, mas também nos fóruns, que alguns deles, vocês já devem ter percebido, serão pontuados. Então, dominem e façam a leitura, porque vocês vão perceber que se vocês lerem uma parte e não ler a outra, vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar alguma coisa não explicado, não entendido. Então, leiam, tá bom? Então, percebam bem, temos tendências pedagógicas liberais, que são as classificadas como tendências não críticas. Temos as tendências progressistas, que são as tendências consideradas como críticas. Essas tendências críticas, elas estão muito mais relacionadas à didática crítica e plural. Daí o nome de tendências críticas, porque são aquelas tendências que busca colocar o aluno no centro das atenções da sala de aula da escola. Se nas tendências liberais não críticas, o centro das atenções era o professor, por quê? Processo ensino-aprendizagem. Cada uma das tendências, elas tem sua época, e ela vai modificando conforme a linha do tempo. As tendências liberais são as mais antigas, de concepções mais tradicionais, descendentes das tradicionais, mas não puramente tradicional. Então, a gente tem a tradicional, depois vem outras tendências. As tendências escola nova, escola novista, né? Mais tarde vem as tendências críticas, a crítica social dos conteúdos, as tendências as tendências críticas voltadas para um desenvolvimento mais sociológico, mais filosófico, que é a tendência de Paulo Freire, a libertadora, tem a tendência libertária, que é diferente da libertadora. Então, essas tendências, crítico social dos conteúdos, libertadora e libertária, são as tendências críticas, as tendências mais atuais que buscam discutir a sociedade e trazer o aluno para o centro das discussões, desenvolver a autonomia dele e colocar ele como um cidadão que tem conhecimento da sua realidade, e a partir da sua realidade ele vai aprender os conteúdos que estão no currículo. Então, o currículo ele dialoga com a realidade e com os conhecimentos prévios do aluno. Essas tendências críticas que têm essa afinidade com a didática crítica e plural, ela vai conversar com a didática técnica, que é o plano de aula, o planejamento, a organização curricular, das propostas curriculares, exatamente nesse ponto. A hora que eu vou elaborar um projeto para minha escola, ou um planejamento, ou um plano de aula, eu tenho que estar imbuída dessa concepção crítica, que é o que a sociedade pede na atualidade, é respeitar as diferenças, respeitar as religiões, respeitar os gostos, respeitar o comportamento. Eu vou educar, mediar a informação
partindo das concepções de respeito. E a partir do momento que eu respeito, eu também trabalho esse conceito e essa prática de respeito entre os alunos. Por isso que é uma didática crítica. Por que é crítica? Porque eu levo o aluno a pensar essa realidade que a gente vive hoje dentro do currículo, que eu não posso criar coisas que estão fora daquela proposta curricular, né? Não é amarrado, não é engessado, não é matriz, não, desculpa, não é grade curricular, é matriz curricular. Então, eu vou dialogar com essa proposta curricular a partir dos conhecimentos prévios do meu aluno e dentro da realidade que ele vive para uma realidade melhor. Acho que ficou esclarecido essa introdução, né? Que vocês vão ver com mais profundidade no material didático que está lá disponível na plataforma, ou melhor, aqui na plataforma, a partir de Libânio e a partir da professora Vera Maria Candô, que são os 2 textos, um artigo e 2 capítulos de livro que é solicitado que vocês façam a leitura para ter um entendimento melhor sobre algumas concepções dentro do que a gente chama de didática, né? Então, só para contextualizar, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente dar uma olhadinha aqui no cronograma. Está lá a introdução à didática, que é o livro Didática, capítulo 1. Vocês vão fazer a leitura apenas das aulas de 15 a 29, que é do professor José Carlos Libânio. Eu imagino que vocês já tenham feito a leitura, e ele vai introduzir aí alguns conceitos importantes para vocês sobre a didática. E aí eu já trago aqui, né, a partir da página 15, prática educativa, pedagogia e didática. Então, ele conceitua o que é uma e o que é outra, e aí, como cerne dessa discussão, ele vai falar, neste capítulo, assuntos como prática educativa e sociedade, educação, instrução e ensino, qual é a diferença disso, né? O que é educação, o que é instrução, o que é ensino, educação escolar, pedagogia e didática, né? O que é pedagogia, o que é didática e o que é educação escolar. E, por fim, a didática e a formação profissional do professor, né? Então, esse aqui é o núcleo das discussões que o professor vai trazer nas páginas de 15 a 29. Depois, bem, na aula 2, a reinvenção da didática, a didática hoje, que eu falei um pouquinho dessa contemporaneidade, conceituando para vocês as tendências críticas que são associadas a uma didática crítica e plural, que são as tendências mais progressistas, ou seja, a crítico-social dos conteúdos, a libertadora e a libertária. E aí, nessa discussão, que é trazido o artigo da professora Vera Maria Candô, que ela vai oferecer subsídios para o debate sobre a teoria e a prática no campo da didática, né? Ela traz um estudo aí no artigo dela, tá? Junto com a COF, e ela vai trazer evidências aí articuladas à educação intercultural. Então, o que é interculturalismo? A reinvenção da didática, né? Como eu falei da didática crítica e plural, será que essa didática crítica e plural ela é uma reinvenção? Talvez seja para os dias atuais, para os dias de hoje, a gente não pode ficar com foco só na didática clássica. A didática de trabalhar currículo, de fazer planejamento, de fazer projeto, isso tem que estar intercalado com essa concepção de sociedade que a gente tem nos dias de hoje, e com o aluno ou cidadão que a gente quer formar para essa sociedade de hoje, que a gente precisa formar, tá? E aí ela também traz conceitos do trabalho centrado em projetos. Então, ela traz um pouco desse desequilíbrio. Quando eu falo desequilíbrio, é para provocar vocês para pensar junto com
o artigo da professora, essa didática reinventada, essa didática crítica e plural, o interculturalismo social dentro da escola e dentro da sociedade no âmbito micro, meso e macro, e a didática clássica, que é o trabalho centrado em projetos. Né? Então, por que é clássica? Porque ela é técnica, eu preciso saber fazer, desenvolver um projeto, mas eu também preciso entender dessa realidade social que me cerca para que eu desenvolva um projeto que atenda à realidade da sociedade, que atenda a minha escola. Tá? Voltando aqui, essa foi a aula 2. E na aula 3, ele vai falar aí das tendências pedagógicas, né? Que eu falei um pouquinho, né? Deixei para vocês pesquisarem um pouco mais aí a parte da tendência mais tradicional, das tendências liberais, né? Que são as tendências não críticas. Então, se você faz essa divisão, né? Nós temos de 3 a 4 tendências não críticas. Por que de 3 a 4? Porque tem autores que trabalham uma delas, né? E tem autores que desdobram uma delas em duas, que é a tendência de escola nova ou a escola novista. Então, vocês vão perceber que a escola nova ela surge em 2 momentos diferentes, com pequenas diferenças, e tem autores que chama ela de uma coisa só. Ele une os 2 momentos em que a escola nova surge como se fosse um momento só. Então, são 3 a 4 tendências não críticas, que são as liberais, e 3 tendências progressistas, que são as tendências críticas, tá? Eu vou colocar um videozinho aí para vocês, para complementar as aulas que vocês estão lendo, complementar essa videotutoria e para vocês entenderem melhor como se articulam as tendências pedagógicas. Também dou a dica aí de vocês buscarem um quadro na própria internet mesmo, que faz o comparativo entre as tendências pedagógicas, né, que vai auxiliar bastante vocês aí. Um quadro sinóptico das tendências pedagógicas, é o nome do material. Mas não façam isso sem antes ler o material, tá? A recomendação, leia o material do cronograma, material referência da disciplina de vocês. Depois vocês vão, com base no material de referência, assistir o vídeo que eu vou deixar disponibilizado aqui também, além dessa videotutoria, e o quadro sinóptico das tendências pedagógicas. O quadro sinóptico das tendências pedagógicas é a última coisa que vocês vão olhar, porque se vocês fizerem isso primeiro, daqui a algum tempo vocês vão fazer uma mistura nas tendências pedagógicas e serão pedagogos que não sabem qual é tendência A, qual é a tendência B, e isso é importante para a linha do tempo, para vocês entenderem por que hoje nós chegamos nessa concepção de educação que temos hoje na sociedade. Tá bom? O ontem explica muito o que nós somos hoje e o que nós teremos amanhã. Então, a aula 3 e 4, ela está aí mais restrita a trabalhar as tendências pedagógicas. O material didático de vocês também explica muito bem, ele mostra lá o ano de cada tendência, tá? E aí, nessa aula, vocês vão utilizar o livro Didática, mas só o capítulo 3, que é o livro do Libânio, né, das páginas de 57 e 71. E depois o livro Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos. Opa, eu já falei nisso aqui hoje. E aí é o capítulo 1, que vai da página 19 até a página 44, que vai apresentar uma análise de diferentes tendências pedagógicas visando a fundamentação da prática docente, tá? Então, esses são os materiais, referências de estudo para vocês até o dia 23 de fevereiro. A partir do dia 23 de fevereiro, aí vem a aula 5, a aula 6. Então, gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Peço humildemente que vocês participem do fórum, coloquem lá suas perguntas, digam o que vocês acharam dessa breve apresentação aqui da disciplina de didática e das aulas de 1 a 3.
porque é onde eu vou conseguir registrar a participação de vocês no fórum, tá? Então, pergunte, questione, diga o que vocês acharam, se foi bom, se não foi, se valeu a pena, se não, porque eu vou fazer o seguinte: se vocês não comentarem, não teremos outros momentos assim, nem síncrono e nem assíncrono, porque eu vou partir do pressuposto que não está fazendo diferença para vocês a minha vinda aqui, a minha colaboração em relação à complementação dos estudos de vocês, tá bem? Então, me façam ser útil a vocês, ok? Gente, por hoje é só. Muito obrigada para quem está assistindo. Deixa o seu joinha aí para eu registrar a presença e a participação de vocês, dar utilidade a essa minha função aqui no CEDERJ e que eu possa também me sentir motivada para fazer mais e mais videotutorias, né, com slide, com indicação, com orientação, porque se vocês sumirem daqui, eu também vou acabar sumindo do fórum, tá bom? Um abraço para vocês, lembrando que toda semana eu entro no fórum para verificar se vocês deixaram alguma coisa, se vocês têm algum recadinho, alguma pergunta. A semana que não tem vídeo tutoria não significa que é uma semana que vocês não precisam dar uma olhadinha lá no fórum ou deixar lá registrado alguma coisa, tá? Nossas tutorias é toda semana tem tutoria. Só que uma semana é com vídeo tutoria, enquanto vocês participarem, mesmo que assíncrono, comentando a vídeo tutoria, e a outra semana é discussão no fórum, tá? Então, para não ficar só discussão no fórum, comenta aí. Um abraço para vocês, um excelente dia, tarde, noite, que eu não sei o horário que vocês vão assistir, e desejo que estejam todos bem e bons estudos para vocês. Então, daqui a 15 dias, a gente retorna aqui para a videotutoria. Nesse mesmo link, eu vou fazer a chamadinha lá para lembrá-los no fórum. Não vou mandar e-mail, não entro no chat. O nosso combinado é que nosso ponto de encontro está concentrado, consolidado aqui no fórum, tá bom? Um abraço e bom dia, boa tarde, boa noite.